pessoal, meu nome é Joelson Alves, sou do Instituto UP Educacional. Estaremos dando continuidade à nossa série de videoaulas do curso de Excel 2013. O tema da aula de hoje é operadores matemáticos, fórmula e função. Iremos conhecer os principais operadores matemáticos do nosso dia a dia aplicados dentro do Excel. Eu trago essa tabela para que vocês possam ter visualização dos operadores e a sua operação. Por exemplo, o sinal de soma já conhecemos, o subtração também se mantém, já a multiplicação há uma mudança no caractere. Não poderemos utilizar a letra X como utilizamos a nossa matemática do dia a dia, e sim o asterisco. Então, toda vez que eu preciso fazer uma operação de multiplicação, utilizaremos o asterisco. Para a divisão será utilizado a barra de data. Já para a exponenciação, o acento circunflexo. Então, esses são os principais operadores e os seus símbolos que iremos utilizar aqui dentro do Excel. Vamos para alguns exemplos para que a gente possa colocar em prática aquilo que acabamos de ouvir nesse momento. Dentro aqui da nossa planilha Fórmula e Função, vamos aprender algumas operações matemáticas, tá? Operações simples, só para que a gente veja o seu funcionamento. Lembrando que dentro do Excel nós trabalhamos de duas formas: através de fórmula para encontrar um resultado e através de função. Qual é a diferença entre elas? A fórmula trabalhamos sempre quando eu tenho um cálculo curto. Eu vou exemplificar o cálculo curto aqui como se eu tivesse 3 células apenas a trabalhar. Então, toda vez que eu precisar trabalhar com a operação matemática de soma, subtração, multiplicação ou qualquer uma delas que já conhecemos, e eu tenho apenas 3 células, nós tratamos como fórmula. Já uma função, ele é aplicado quando eu tenho acima dessa quantidade de células para trabalharmos. Por exemplo, se eu precisasse fazer um somatório de valores que tivesse um total de 100 células a trabalhar, imagine se a gente colocasse A1 mais A2 mais A3 e assim por diante, até chegar à célula 100. Daria um trabalho enorme e o tempo que seria gasto nisso aí seria de forma desnecessária. Por quê? Dentro do Excel, traremos a possibilidade do recurso de aplicar funções. E essas funções fazem com que eu reduza o tempo de operação matemático, como também o tempo de resposta para encontrarmos o resultado. Lembrando que uma função, quando ela é constituída, e vamos aprender daqui a pouco referente à sua síntese, para cada função existirá a regra. Dentro do Excel, existem inúmeras possibilidades de trabalharmos com funções e também temos diversas funções. Eu quero salientar para vocês, se tivesse um tempo bem maior do nosso curso, não seria suficiente para ver tantas funções que existem dentro da ferramenta. Porém, no seu curso, você poderá utilizar as principais funções que o mercado de trabalho exige. Por isso que temos aí o curso em nível intermediário e nível avançado, para que vocês possam aprender mais funções do mercado de trabalho. Então, vamos começar para esse exemplo. Observe que eu tenho uma tabela aqui referente à papelaria UP Instituto Educacional, onde eu tenho uma coluna que fala sobre quantidades e uma outra coluna que fala sobre valor unitário. Observando também essa coluna de valor unitário, nós temos o valor sendo expresso como 1,1. Eu queria dizer que esse valor seria R$ 1,10, né? Observe que não temos o R cifrão. E o ideal dentro do Excel é que você não digite o R cifrão, porque o R cifrão pode trazer um caractere que seja necessário em outros recursos dentro do próprio Excel. Para isso, o próprio Excel ele traz a possibilidade de você converter valores de uma célula. O que é que iremos fazer aqui? Eu seleciono todos os valores que eu irei trabalhar. Dentro da página inicial, que é a nossa guia aqui, temos uma caixa de diálogo número. Dentro dessa caixa de diálogo número, ela vai falar justamente sobre as propriedades da célula que nós iremos trabalhar. Eu tenho esse pequeno botão que simbologia aqui com uma cédula, né, e umas moedas de ouro. Então vamos clicar nela e eu terei aqui algumas versões, né, de moeda referente a um país. Vamos utilizar o R cifrão, que é o do nosso país. Observe que quando eu apliquei o R cifrão, automaticamente ele preencheu aqui, caracterizando que se trata de um valor contábil, né, um valor monetário. Vamos dar continuidade à nossa operação. Bom, eu observo que eu tenho aqui uma célula que se fala de quantidade e uma de valor unitário. Eu preciso preencher essa coluna subtotal. Como eu faria um cálculo através de uma fórmula para encontrar o nosso resultado desse primeiro produto?
toda vez que eu estou trabalhando com fórmula e função dentro do Excel, para início dessa fórmula e função, eu preciso utilizar o caractere de igualdade. Isso aqui representa justamente que vamos aplicar a fórmula ou uma função para a nossa operação. Em seguida, eu preciso indicar quais os valores que eu irei trabalhar. Então, no nosso exemplo, eu preciso selecionar a célula B3. Eu clico sobre a célula ou até mesmo digito a expressão B3. Por se tratar de quantidade e valor unitário, entendemos que aqui eu terei uma multiplicação. Falado anteriormente, a multiplicação é representada como asterisco. Então, eu digito asterisco. Em seguida, eu faço aqui a escolha do meu segundo valor a ser expresso, que é justamente a célula C3. O que nós temos aqui? Nós temos uma fórmula. Como eu falei para vocês na explicação anterior, toda vez que eu trabalhar com até 3 células, eu tenho uma fórmula, porque se trata de um cálculo curto. Então, trabalhamos com a célula B3 e a célula C3 em uma operação matemática de multiplicação. Para encontrar o resultado, basta pressionar a tecla Enter e eu terei a resposta visualizada em tela. Tá? Eu poderia fazer manualmente cada linha dessa, respeitando as regrinhas, tá? Para ser aplicado. No meu caso aqui, o próprio Excel, ele tem um recurso chamado auto-preenchimento. O que é que esse auto-preenchimento ele faz? Ele mantém uma ordem, uma sequência de uma operação realizada dentro do Excel, como também copia e cola uma fórmula ou função utilizada. No nosso caso, ele irá simplesmente copiar e colar a fórmula que aplicamos. Para fazer esse recurso, eu preciso deixar o ponteiro do mouse na parte inferior direita. E observe que o ponteiro do meu mouse, ele tornou-se um novo formato, uma cruz. Então, clico sobre esse ponto aqui, arrasto até onde eu desejo fazer a operação. Então, esse recurso é um recurso de auto-preenchimento. Ao soltar, ele automaticamente vai trazer todas as operações do Excel na minha tela. Próximo passo aqui, eu preciso justamente encontrar agora o total dessa coluna. Observe que nós temos mais do que 3 células a serem trabalhadas. Se eu tenho mais do que 3 células a serem trabalhadas, eu preciso agora aplicar uma função. Então, a função é realizada para cálculo longo. Então, no cálculo longo, o que é que eu irei fazer? Sinal de igualdade, coloco a expressão soma, porque é uma função que existe dentro da biblioteca do Excel. Para se aplicar uma função, eu preciso colocar a regra sempre dentro de um parênteses. Então, a pressionar aqui, criar o símbolo do parênteses, observe que o próprio Excel ele vai trazer uma cola para mim aqui. Ó. Ele já mostra que tipo de informação eu preciso ter dentro dessa função. O que acontece? Eu tenho que expressar o valor 1 e o valor 2. No nosso caso, se trata-se de um intervalo de valores. O que eu irei fazer? Eu preciso selecionar o primeiro valor, que está justamente em D3, e indicar o último valor. Eu poderia colocar 2 pontos, tá? Esse 2 pontos ele indica que eu teria um intervalo de valores a serem trabalhados. Eu vou da célula D3 até a célula D10. Então, digito D10. Observe que ele selecionou todos os valores que eu fiz referência dentro dessa regra da função soma. Após informar todos os valores que eu preciso para a minha função ser aplicada, fecho aqui o nosso parênteses. E em seguida, pressiono Enter e eu terei a resposta, o resultado que eu necessito visualizar. Então, aqui eu tratei com uma função. Eu fiz um cálculo longo. Eu precisei de pegar diversas células a serem somadas. E através da função chamada soma, ele somou os valores que existia dentro desse intervalo que eu indiquei, que é o intervalo de D3 até D10. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, onde falamos aqui sobre os operadores matemáticos e as suas regrinhas, como também a fórmula e a função e os seus conceitos e quando nós utilizamos e de que forma nós utilizamos. Aguardo você na próxima aula. Até breve e sucesso!